Estamos aqui na prática da terapia neural em gotas, falando acerca da ortodoxia e da heterodoxia na parte médica, onde a parte heterodoxa médica, você já conhece, trabalha com respostas em sinais e sintomas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro e bem básico. Você chega lá no médico e você tem uma diarreia porque você teve um problema que seu pai morreu há 2, 3 dias e foi uma morte trágica, muito, que te tocou muito, e você diz que está com um estado de diarreia, que o médico passa um remédio X. Se seu pai morreu há 20 anos e você chega com um estado de diarreia, ele vai passar o remédio X do mesmo jeito. Muitas vezes nem te ouve. Tá, aqui você tem diarreia, então toma tal remédio. Mas o pai morreu agora. Há uma influência da emocionalidade em cima dessa resposta do sistema nervoso autonômico em nível entérico. Ou se seu pai morreu há 20, 30 anos e tanto faz, você vai ter uma diarreia por outro motivo, por outra questão emocional ou bacteriana, ele vai passar o mesmo remédio. Ou seja, baseado em sinais e sintomas, vive a heterodoxia. Então nós vamos ver como vive, a ortodoxia, baseada em sinais e sintomas. Voltou. Baseado em sinais e sintomas, vive a ortodoxia. A heterodoxia, pelo contrário, ela é uma maneira nova de pensar, uma maneira diferente. Heterodoxos são aqueles que pensam de uma maneira diferente, de maneira que seja muito importante o entendimento do tratar, não as doenças, mas sim os doentes. Então, nesse ponto, eu vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que nós possamos entender isso mais de perto. Vai lá, roda e avisa. Alô, atenção! Roda e avisa, o minuto de comédia. Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, falando de ortodoxia e heterodoxia, voltando ao básico, é o back to basic. Estamos voltando ao básico, estamos discutindo coisas básicas para que nós possamos entender melhor, porque quando você dá um passo para trás, você se prepara para dar um salto gigante para o futuro. Falando de heterodoxia, a gente tem a visão da TN. A visão da terapia neural, da TN, é uma visão extremamente heterodoxa no sentido de: o mais importante não é sinal e sintoma, o mais importante não é a doença, mas é o doente. O doente é que chega até mim, e esse doente, por estar como ele vê os sinais e sintomas da vida dele, né, que estão acontecendo nesse momento, esses sinais e sintomas para mim nada mais são do que respostas do que ele está passando no momento. Exemplo, existem 3 maneiras de causar enfermidade. A primeira, segundo Bruce Lipton, é a maneira que se chama trauma físico e trauma eletromagnético. Então, o paciente que levou uma pancada de carro, caiu da própria altura, ou usa o telefone como se não houvesse amanhã, esses traumas, tanto eletromagnético quanto físico, são traumas que adoecem. E este adoecer, oriundo desses traumas, tem que ser visto. Então, não é a doença, não é o sinal ou sintoma, é quem causou. Segundo ponto, segundo Lipton, o outro elemento importante seria a questão de química e petroquímica. E nós estamos com a Terra totalmente contaminada, nem os animais da África estão livres da contaminação, e essa contaminação faz com que o nosso sistema nervoso autonômico tenha respostas cada vez mais drásticas no sentido da manutenção da vida, para que possamos eliminar esses pontos de trauma bioquímico da petroquímica e da agricultura. Não é mole não. Hoje, DDT em agricultura permite com que haja nas crianças, principalmente sexo masculino, a abertura de receptores
de estrogênio. Então, com isso, os menininhos são mais fracos, são homens mais fracos do que, por exemplo, eu fui quando eu era criança. Por último, a questão da mente e pensamentos harmoniosos. Quando houve a separação da igreja, da medicina, ou da ciência, né? A igreja ficou com a parte espiritual, com a alma, e a ciência ficou com o corpo. Essa separação, como toda separação dicotômica, como toda separação cartesiana, como toda a visão de René Descartes, no sentido de separar, de fazer com que as pessoas tentem entender da maneira mais simples o que não pode ser separado, fez com que a medicina que trata a alma esteja relegada a profissionais de grande gabarito, como por exemplo psiquiatras, porém que utilizam muito de medicações, de remédios bem pesados, porque como a alma e o corpo estão separados, quando eu consigo fazer um trabalho com relação à alma, esse trabalho é um trabalho ligado a psicotrópicos, a benzodiazepínicos, a outros tipos de medicamentos que fazem uma resposta de separação, que continua separando a alma do corpo. Então, mente e pensamentos desarmoniosos são os elementos que hoje mais prosperam no seguinte sentido do adoecer. Então, muitas das doenças partem da maneira de como o indivíduo vê o mundo, dos seus traumas, de como esse indivíduo trabalhou as coisas, de como se apresentam a ele e a solução que ele vai dar para elas. Então, a heterodoxia passa a pensar de maneira diferente da ortodoxia, entendendo que existem causas do adoecer. Essas causas precisam ser vistas de maneira que a gente trate não só o sinal e o sintoma, mas também de onde essas causas vieram. Fez sentido para você? Que beleza! Então, que continue fazendo sentido para a sua vida, que a terapia neural é um sentido para a vida. É uma maneira de pensar a vida, é uma maneira de pensar o mundo, é uma maneira de você enxergar diferentemente, diferentes tons de cinza, de maneira que o cinza possa não ser só os 256 tons de cinza, mas um dia ele possa tornar os 16 milhões de tons de azul. Obrigado pela oportunidade. Curta os nossos cursos, faça os nossos cursos conosco. Nós temos cursos de pós-graduação em todos os níveis, tanto à distância quanto presenciais, no Brasil inteiro. O número está aqui embaixo, disca pra gente, continuem fazendo o seu smash your thumb lá no gostei, e o sininho, etc, etc. Aquela coisa que é legal fazer propaganda no YouTube. Então, fiquem à vontade para isso tudo. Enquanto isso, perguntem, participem. A gente sempre vai estar respondendo, a gente sempre responde as perguntas que nos são propostas. Obrigado por tudo, vou em paz, até a próxima.